Começando o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou o Fernando Rudnick e estou com o Carneiro Neto, que está, olha, chique hoje, hein, Carneiro? Está bem vestido. Não, uma camisinha Ana Ruga. Ana Ruga, certo. Esse é o tecido, né? Comprei no velho Estados Unidos. É importada, né? No tempo que o presidente da República era o Bush pai. Vê como é velha a camisa. Mas você vê como o tecido é bom, então. Tá aguentando. E Augusto Mafuz, que também está aqui, elegantíssimo, elegantérrimo, para abrilhantar esse podcast. Temos vários assuntos aí para a gente comentar. Claro, o principal deles é a situação do Atlético Paranaense, cada vez pior na tabela do Brasileirão. Mas antes, aquele recadinho para você que está nos assistindo. Por favor, deixe o seu like aqui no nosso vídeo no YouTube, deixe a sua curtida, o seu comentário e ative sempre as notificações para ficar ligado sempre que teremos programa novo aqui no Carneiro e Mafuz. Bom, meus amigos, no sábado à noite o Atlético foi até o Morumbi, empatou o primeiro tempo em 0-0, a defesa até que estava funcionando, mas depois tomou um golzinho no começo do segundo tempo. Foi lá e encontrou um gol com o Julimar, de cabeça depois de um escanteio. E no finalzinho do jogo, aos 44 minutos, o que todo mundo sabia que ia acontecer, aconteceu. Né? O Atlético tomou o gol da vitória do São Paulo e perdeu mais uma no Brasileirão, ficando assim, numa situação muito dramática aí na zona de rebaixamento. Carneiro Neto, você está olhando para mim com uma expressão de, eu diria, desânimo total. Assim. Não chega a ser de desânimo, mas não? De tristeza, porque o Atlético não está caindo. O Atlético está sendo derrubado pela incompetência daqueles que dirigem o futebol do clube. Mas só que nós estamos falando isso desde sempre. Muito tempo, né? Virou relógio de repetição. O pessoal tem me cruzado comigo nas ruas, nos parques, nos shoppings, e a mesma coisa. Você tinha razão. Eu não me jacto disso. Pelo contrário, eu fico triste de ter tido tanta razão, porque era só olhar, observar. E graças aos pontos conquistados pelo Cuca, na fase dele, que o Atlético ainda tem essa pontuação. É uma vergonha o que está acontecendo. Você veja a falha do zagueiro que estreou, né? O Marcos Vitor. Pois é mais uma invenção. É um time que teve o Pedro Henrique, teve o Zé Ivaldo, que foram liberados, são titulares nos seus atuais times. Só citando assim, en passant. As contratações foram infantis por parte dos dirigentes. E o que é mais triste é que o time perdeu a capacidade psicológica. O time do Atlético está entregue, está abatido. E parece que o sintoma maior desse abatimento foi detectado no fato do jogador Pablo, veterano, fim de carreira, ter ido de carro para São Paulo porque está com medo de avião. Aí tem uma outra situação. Qual é a outra versão? A situação familiar, uma questão familiar. Ele levou alguém junto? Não, ele teve que ficar aqui para resolver uma situação familiar. Então, perfeito. Então retiro a parte psicológica. Mas eu acho que também ele estava com um probleminha porque não jogou nada. Ele tem medo de avião, isso todo mundo sabe, já falou. Bom, mas enfim, ele... Eu também tenho, de helicóptero e avião monomotor eu tenho. Agora, como é que explica o Atlético gastar toda essa grana, inclusive pagar o senhor Pablo, e contar só com o Julimar e agora com o Emerson, que são duas revelações da base, como é o João Cruz? Então você veja que o trabalho feito no futebol do Atlético é de uma incompetência, de uma coisa chocante, porque não tem pé nem cabeça a formação desse elenco. Sem esquecer, é claro, das 5 mudanças do treinador. E está aí esse, coitado do Lúcio Gonzalez, carregando esse fardo. O fardo, e espero que não seja o caixão. Mafuz, antes de você fazer o teu comentário, eu queria te perguntar uma coisa. Você que entende tanto assim de Atlético, de futebol, o que significa um time que está brigando contra o rebaixamento, ir para um jogo fora de casa e ter 22% de posse de bola no jogo inteiro? Que Esse significa? É o menor dos problemas. É o menor dos problemas. A posse de bola, ele não perdeu por causa da posse de bola.
Porque apesar de... Mas ele não ganhou por mas causa da posse de bola. Por causa da desproporção da... houve até o Atlético não sofreu grandes traumas durante o jogo. Não sofreu. E... É que o São Paulo jogou mal, né? Exato. Não sofreu grandes traumas. E não é um grande time o São Paulo. É a falta de qualidade do time do Atlético. E o Carneiro tocou no ponto. É um time desmoralizado. Não é psicológico. É desmoralizado. Você está entregue à sorte. Não tem um dirigente. Não tem dirigente o Atlético. Não tem técnico. Paulo Autuori revelou-se uma grande mentira. Infelizmente, tem que se admitir. Né? Uma grande mentira como diretor. Foi um grande técnico. Como diretor, é um enganador. Como diretor. Agora, eu vou te dizer um negócio. Eu teimo em acreditar que é um projeto a queda. Pode até não ocorrer a queda para a segunda divisão. É um projeto, essa dificuldade do Atlético para desvalorizar o clube, para tornar mais viável. Isso é um negócio grave que eu estou falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque não se vê reação nenhuma contra esse estado de coisas. Ninguém faz nada. Há quantos dias, desde que o Lúcio Gonzalez assumiu, primeiro, saiu o Cuca. O Atlético contratou o Varini e não contratou um único reforço. Reforço? Não chegou Não, ninguém. não, reforço. Chegaram essas piadas. Jogador de qualidade. Praxedes. Praxedes e Marcosito, só os Jogador dois. de qualidade. Então trouxeram um técnico, um assistente técnico e não contratou um único jogador. Esse é o primeiro aspecto. Depois sai o Varini, é a oportunidade de dar uma mexida no departamento de futebol, no futebol do clube, traz o Lúcio Gonzalez. O que significa isso? Não quer evoluir. Se não quer evoluir, quer provocar uma situação para um benefício futuro, imediato, embora seja imediato, que é a SAF, desvalorizar a SAF. É isso que está acontecendo no Atlético. Infelizmente, é isso que está acontecendo no Atlético. Agora, Mas, Mafuz, só um detalhe. Se realmente essa sua teoria existir na prática, então os conselheiros e os atuais dirigentes são coniventes. Mas claro que são coniventes, todos eles. Eles são coniventes. Todos são coniventes. Esse presidente do Conselho Deliberativo do Atlético é Aguinaldo Coelho. Tem que ser tocado do clube. Esse cidadão. Ele tem que ser tocado do clube. Eles estão vendo, ele tinha que convocar o Conselho Deliberativo imediatamente para que seja debatido essa situação. O Petralha não vai voltar a assumir a presidência do Atlético de imediato. E talvez nunca mais, mesmo que ele se recupere. E por que não se afastou? Como se afastou Não, a vez não. passada, né? Não, mas aí falta Exatamente. humildade, né? O Mário Celso Petralha, eu falei, ele não deveria ter aceitado a concorrer Pois é, à mas última isso... eleição. Mas daí, não só o reelegeram, como colocaram o nome dele no estádio. Uhum. Que pessoa viva, para ser homenageada, você tem que pensar bem, porque você, ao homenagear alguém, você não pode deshomenagear outro, como aconteceu com o Joaquim Américo Guimarães. Era muito mais inteligente ter transformado a Rua Buenos Aires, que não significa nada, em Avenida Mário Celso Petralha, e manter a tradição centenária do estádio Joaquim Américo. Mas onde é que está o neurônio desse pessoal do Não, Conselho? neurônio não. Coragem. Bom, então, Coragem. Eu estou dessa... falando, Carneiro, eu estou falando porque não tem outra explicação. Só falar que é incompetência é muito simplório, muito simples. Tem alguma coisa que não encaixa no negócio. Eu repito, saiu o Cuca, veio o Varini e não contrataram um jogador. Saiu o Varini, veio o Lúcio Gonzalez.
Alguma coisa tem que ser explicada aí. Agora, o que tem um filme, né? O Silêncio dos Inocentes. Eu estou assustado com o silêncio dos culpados, porque ninguém fala. Ninguém fala. É só o técnico e os jogadores. O Paulo Autori também anda fugindo. Eu acho isso grave. Agora vamos falar um pouco do time, né? Afinal, tem jogo com o Atlético Mineiro, né? O próximo. Sábado. Então, você imagine como é que está o aspecto psicológico, emocional. Não fala nem da tática, é técnica, que o Atlético não tem mais nada. O time que perde por Vitória, dentro de casa, da forma como perdeu, com o recorde público, a torcida educada, feliz de estar naquela arena maravilhosa, e ver um time medíocre, tecnicamente, e sem personalidade. Você acha que o Atlético Mineiro vem como? Vem com o time completo, picado, mordido, por ter Ainda mais se ele perder para o Flamengo quarta-feira. Dentro de casa, perdeu, né? É verdade. O título, sábado, né? Ontem. Ontem. Então, o Atlético Paranaense, lamentavelmente, eu vou dizer, é muito provável que o Galo chegue. Primeira vez que eu vou fazer prognóstico nesse sentido. Mas o Galo vem com 70% de favoritismo. Sim. Então o Atlético Paranaense não tem como escapar do rebaixamento. Se não houvesse, se houver, né, uma mudança transcendental nos próximos dias, imediata, como eu sugeri há poucos dias atrás, um grupo de ex-presidentes assumir o clube nessa emergência. O Cuca volta. Né? O próprio Cuca, que é atleticano, se dispôs a retornar. O Atlético precisaria dar uma virada de chave para evitar o vexame do rebaixamento no ano do centenário. Mas o que se observa é o silêncio dos culpados. Sim. Vendo assim, escutando o que você está falando, Carneiro, eu não consigo ver nada disso acontecendo no atual momento, atual grupo. Mas claro, vai cenário. contra o projeto de salvar o Atlético. E o Atlético hoje está com 43% de risco de cair para a segunda divisão. É um risco que vai aumentando. Ele tem esse jogo a menos ainda, que se vencer o Galo no jogo atrasado, ele ainda depende só de si para escapar. Por isso o risco até fica um pouco mais baixo do que quem analisa a situação do time entende. Veja bem, essa é a minha tese de que não fazendo nada continua o Atlético com essa dificuldade e com alta probabilidade de ser rebaixado. Ela não precisa necessariamente ter a intenção de rebaixar. Mas a simples omissão já concorre diretamente para essa conclusão. Porque é muita omissão. É terrível isso. Os fatos são objetivos. Sai Cuca, vem Varini, não contrata-se ninguém e pega-se Lúcio Gonzalez de treinador. Não tem outra explicação. E Mafuzi, em outro cenário, o Lúcio, com 7 derrotas em 8 jogos, já teria sido demitido. Já teria sido trocado, ou bota para auxiliar. Mas não tem iniciativa nem para isso mais, porque o Paulo Autori se tornou um personagem que precisa ser analisado. O Paulo Autori merece um divã freudiano, porque até a vinda dele essa temporada para o Curitiba e para o Atlético, ele tinha um conceito, pelo menos perante nós todos, muito elevado, de profissional respeitável. Mas a passagem horrorosa, medíocre que ele fez pelo Curitiba e o que ele está aprontando no Atlético, isso aí, eu não conheço o Paulo Autori pessoalmente, né? Eu sempre admirei e respeitei a sua figura profissional. Mas eu estou muito preocupado, sabe? Eu não sei o que está acontecendo com esse verdadeiro vexame que ele está dando no seu trabalho. Outro tema relacionado ao Atlético aí, que eu tenho visto aí nas redes sociais, torcedores perguntando, o Atlético é um time que, desde que o Fernandinho voltou, ele não faz a concentração, como outros times fazem. Os jogadores, eles se apresentam num horário isso é falta de comando do jogo. Tá na cara. Eu vou ouvir o Fernandinho, se eu sou diretor de futebol. É uma situação não, meu amigo, aqui o clube tem o seu programa de como administrar o departamento de futebol. Tem que ouvir jogador nenhum, se é ídolo, deixa de ser. Aliás, uma pergunta, por que o Fernandinho não jogou? O Fernandinho não jogou porque ele não está 100% fisicamente ele pronto para vai jogar no próximo jogo? A intenção é que jogue. E o tal do Thiago Heleno?
Thiago Heleno estava, se eu não me engano, também com dores. Dores musculares. Dores musculares e vai jogar no próximo jogo. Esperamos que volte, porque apesar do momento dele, o Atlético tem uma carência na zaga, né? Quer dizer que esses dois senhores poderão jogar sábado que vem. Se quiserem. Esperanças renovadas na torcida atleticana. Sim. Meu amigo, vocês estão brincando com um clube de 100 anos, com esses milhões de torcedores espalhados pelo mundo, porque a gente recebe mensagens de outros países que nos acompanham, pelo rádio, pelo 12 Esportes ou aqui no podcast. Mas, olha, eu estou muito assustado com esse momento, sabe? Isso que o Mafuz expôs é de altíssima indagação e merece uma investigação. Mas imediata, no momento em que não se pratica o único ato para tentar criar um fato diferente no aspecto técnico, no aspecto tático, há o propósito meio escondido de que o Atlético tem que ser desvalorizado para vender o clube. Mafuz, e o que você acha? Só que agora surgiu um fato novo. A XP pagou R$1 bilhão pela Portuguesa de Esportes, que não tem a mínima comparação com o Clube Atlético Paranaense. E aí, quanto vai custar o Atlético? Sobre concentração, você acha que... Não, concentração... Isso faz diferença? Não, nesse momento tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Para que serve a concentração? Para ter uma conversa entre jogadores, um ambiente entre o bom. técnico, um ambiente. Aí, o que acontece? Quando está ganhando, tudo bem. Mas está perdendo. É bom conversar. Mas quem manda é o Pablo, quem manda é o Fernandinho, o Thiago Heleno. E assim o Atlético vai. Certo. Não tem diretor. E é um ponto que aqui quem acompanha o podcast sabe que... Eu só quero fazer desde junho alerta, vocês viu? falavam. Eu gostaria de aproveitar a nossa grande audiência. Eu espero que a torcida do Atlético mantenha a dignidade, ela tem muita dignidade, mantenha a tranquilidade e a serenidade numa eventual nova derrota sábado para o Atlético Mineiro. Que é possível. Por favor, não prejudiquem mais o clube Exatamente. que amam, porque as consequências serão muito negativas, seja na Série A ou ano que vem na Série B, que também não vai tirar pedaço de ninguém. O Atlético já jogou a Série B, nós já tiramos o Atlético da Série B e voltamos para A. Nós, que eu digo, participando das coberturas, convivendo com os treinadores, dirigentes, jogadores nas concentrações, eu e o Mafuz principalmente, porque a nossa emissora Rádio Cidade, na época, muitas e muitas vezes fizemos as transmissões com exclusividade, porque as outras emissoras davam mais atenção ao Paraná Clube e ao Coritiba por uma questão de audiência popular e Ibope. Então eu sei exatamente o que eu estou falando. Nós ajudamos muito o Atlético naquela trajetória de 1995 e, de certa forma, daí, claro, com todo mundo, toda a mídia participando, 2011, 12, sei lá quando que o Atlético subiu. Quando voltou em 2012. 12, ele caiu em 11, né? 11. E daí derrubaram o Marcos Malucelli, o presidente, expulsaram ele. Porque ele conseguiu ir para a Série B tendo 40 milhões em caixa. Hoje o Atlético está na iminência de cair com quantos milhões em caixa? 800 milhões em caixa. E daí tem que fazer o quê? O Mário Celso, em janeiro, deu uma entrevista antes da eleição que o Atlético ia terminar o ano com 800 milhões em caixa. E já estamos terminando o ano. Bom, ia terminar 2024 com o título mundial. E eu até acredito. Não, isso é folclore. Agora, Carneiro, eu não me conformo ir para a segunda divisão. Não, você vai fazer o quê? Um striptease na Praça Osório? Eu não. Eu parei de fazer striptease faz tempo. Mas, Carneiro, não aceito a ideia de ir para uma segunda divisão da forma como está indo o Atlético. Bom. Quer dizer, tá dando na cara que ele está sendo programado para criar então uma situação... Está sendo derrubado.
O Atlético tem, então, o Galo no sábado e depois, na quarta-feira que vem, o Atlético Goianiense. São 2 jogos em casa. Que vem com a mala cheia. E o Atlético Goianiense está empatando, ganhando os últimos jogos. E do jeito que tá o Atlético, não dá para cravar que ganha. Não dá para cravar nada, né? Com esse time do Atlético, a gente não consegue cravar nada. E principalmente porque eu estava falando, 22% de posse de bola. É um sintoma de um time que não sabe atacar, que não consegue ganhar os jogos. A gente vê o retrospecto do Lúcio aí, que eu acho que está sendo vítima dessa situação toda. Estão passando o pano no Lúcio. Ele não é treinador. Mas então ele que peça demissão. Pare de enganar. Mas quem contratou? Mas não interessa, ele que para de enganar, tem uma autocrítica e peça para sair. Talvez chegue esse momento. Não vamos passar o pano em ninguém. Talvez Pelo chegue. amor de Deus. Não estou passando o pano. Eu só acho que o menor dos culpados é ele. Mas é culpado também direto. Você é incompetente e assumiu uma responsabilidade que ele tinha consciência que não podia carregar. Mas na lista de culpados aí, quem que é o número 1? Mário Celso. Mas quer que eu te diga uma coisa? É evidente que é o Mário Celso. Mas também é aquilo que eu falei semana passada. É muito comodismo dizer agora que o Petralha é o único culpado. Ele devia pedir para sair fora. Também. Calma, ele está fora já há tempo. Ninguém assumiu a responsabilidade. Não, vamos tentar fazer com que as coisas andem. Não teve um único que assumiu essa responsabilidade. Então não adianta isolar o Mário Celso como o único culpado, embora seja o principal culpado. Tem o Conselho, tem o Lúcio Glombi, tem o Gaede, tem o Kister, tem esse Márcio Lara, que é um... Olha, caiu de paraquedas dentro do Atlético, e esse Aguinaldo, presidente do Conselho, né? Ai, meus amigos, esse Atlético aí tá deixando todo mundo irritado. Não, mas demais irritado. Isso é Ele está deixando irritado em razão da inércia. Exatamente. Aí você... Da inércia. Foi no ponto exato. E o Coritiba? O Coritiba, inclusive, joga hoje com o Santos, né? O Santos pode confirmar 100% aí, matematicamente, o acesso. O Jorginho, a gente já discutiu na semana passada um pouco, mas a tendência é que o Jorginho não permaneça... Em razão da parte financeira, né? A questão do Jorginho aí tem a parte financeira, tem, quem sabe, a questão dos dirigentes aí da SAF quererem iniciar de novo um trabalho. Mas e aí? Não, é razão Você quer provocar minhas gargalhadas, né? Os dirigentes estão propondo um quê? Um reinício. Outro? É possível. Puxa, quantos reinícios eles tiveram só nesse ano? Com o primeiro treinador, o Guto Ferreira. O segundo a fase, Paulo Autori. Fábio Matias. Terceiro episódio. Meu amigo. Bando de incapaz, bando de irresponsável. O futebol brasileiro é o retrato do país sem projeto. Agora caiu a ficha. O Brasil não tem projeto para segurança pública. O Brasil não tem projeto para saúde. O Brasil não tem projeto para educação. Meu amigo, nós somos uns palhaços. Nós, povo, nós somos refém dessa gentalha. E o futebol foi contaminado. Não é só negócio de aposta, corrupção de jogador, não. Essa gestão de futebol. Veja a barbaridade que foi a final da Copa do Brasil ontem, com a torcida do Atlético Mineiro. Jogando bomba. Feriu o repórter, feriu o goleiro, quebrou... um fotógrafo, quase feriu o goleiro do Flamengo. Meus amigos, você vê que coisa maravilhosa que é aquele estádio? Mas o povo não está à altura disso. E como entra com bomba no estádio, né? Agora você quer dizer que o Jorginho não fica por questões não é bem econômicas, mas porque vão fazer um reinício. Por que não traz o Félix Manho? O Elba de Padua Lima, o Enio Andrade, vão no cemitério e ressuscitem esses gênios do futebol que ajudaram o Coritiba no passado. Não sabem nada, nem no Atlético, nem no Coritiba, nem no Galo, em lugar nenhum. É tudo um bando de enganadores. Viu o Gabigol ontem? Termina o jogo e diz, estou indo embora, eu sou famoso, vou para o Cruzeiro. E o diretor do Flamengo, meu amigo, isso é uma farsa. Eu estou começando a cansar do tal do futebol, viu?
vou fazer uma confissão. Eu tenho 60 anos de profissão e acompanho o futebol desde que eu era menino. Eu dei uma enjoada, sabe? Eu não estou mais com preparo físico para ver esse futebol, principalmente o futebol brasileiro, que está muito mal jogado. Até o jogo de ontem. O Flamengo era para meter 6-0 no Galo. No Se não fosse tempo. o Everson, Se não fosse o goleiro. Veja o desnível técnico. E esse Atlético Mineiro vai decidir a Copa Libertadores da América. Veja o padrão continental do futebol. Sim. E o tal do Botafogo, que é líder, conseguiu empatar em casa com o Cuiabá. E você quer que eu faça o futebol como? Que eu fique tranquilo e acorde na segunda-feira com disposição, cantar no chuveiro? Não dá mais. Mas teve um reinício aí para o Flamengo no ano que foi a contratação não, a efetivação do Felipe Luiz como técnico. O Mafuz estava foi a boa notícia. Não, a boa notícia. Eu lembrei outra vez do meu amigo Paulo César Carpegiani. Ele falou que o jogador, que quando o jogador desenvolveu uma atividade em razão da inteligência, ele se torna um bom treinador. Porque treinador tem que pensar, tem que raciocinar. Uhum. E isso está acontecendo. O exemplo disso é esse rapaz, Felipe Luiz, e esse do Internacional, Roger Machado. Excelente técnico. O que o Internacional está jogando é uma maravilha. Mas o Mazuco está lá, hein? Não, e fazendo um belo trabalho. Esse Roger Machado é muito bom. Agora, técnico. O Atlético poderia simplesmente ter transformado o Fernandinho em treinador e talvez o Fernandinho pudesse ter ajudado mais do que o Lúcio Gonzalez, porque o Fernandinho conhece os jogadores, entendeu? Eles jogariam para ele, Fernandinho. Você viu que os jogadores respeitam o Felipe Luiz, inclusive o próprio Gabigol. Sim. E no Atlético Paranaense, os treinadores não têm o respeito dos jogadores. Não, o Cuca se desgastou, o Varini era ignorado e o atual, por melhor que ele seja como pessoa, você nota que os jogadores não jogam mais por ele. Cada um faz o seu, como dizia antigamente os argentinos. Toma chocolate e paga lo que deve. Vamos enganar. Toma chocolate e paga lo que deve. Joga a bola para o lado. Essa é uma gíria de 50 anos atrás. Meus amigos, vocês sabem o que é uma trend das redes sociais, não? Vocês sabem? Sabem? Não. Não? Olha, teve uma trend das redes sociais aí nos últimos dias. O trend é um negócio que tá em alta, né? Que foi um vídeo do Keirson, perguntado aí por um canal de Instagram, respondendo se ele jogou mais ou menos que determinados jogadores. É uma brincadeira ali que tem, e a gente colocou inclusive no Instagram do 12 Esportes, e tá dando bastante repercussão. Eu vou perguntar para vocês se o Keirson jogou mais ou menos que esses jogadores que ele respondeu. Vocês digam sim, jogou mais ou menos, tá? Keirson jogou mais que o Aleph Manga ou menos? Mais. Que o Pablo jogou mais ou menos? Mais. Que o Alex do Coxa? Não. Que o Endrick jogou mais ou menos? Não. O Endrick não existe. Ainda não existe. Não existe. Pode vir a ser um super craque ou uma frustração tantos mas outros. Pelo que jogou no Palmeiras, não jogou mais que o Endrick, não. O Keirson não jogou mais que ele? Não. Que o Gabigol jogou mais ou menos? Não. Jogou menos. Que o Dudu do Palmeiras? Não também. Jogou menos também. Que o Diego Souza? Não. Muito. Diego Souza foi um grande jogador. Não jogou. Que o Nilmar, lembra do Nilmar do não Inter? Jogou mais Corinthians? que o Inter. Não jogou mais que ele. Que o Emerson Sheik? Não jogou mais que ele. E aí? Não jogou. O Sheik era bom jogador. E que o Dagoberto? Não. O Dagoberto foi um Nossa. craque. Só que a cabecinha do Dagoberto, daquela geração que veio do PSTC, o melhor era o Dagoberto. Dagoberto e Cleberson. Foi super campeão, Mas né? daí o Keirson respondeu tudo sim ou não? O Keirson... Teve uns não também. Não. O Keirson só Porque disse... o Keirson é bom menino, hein? Sim, Bom menino. Sim, Foi ótimo. muito azarado na carreira Sim, com com lesões. Mas para vocês saberem, o Keirson dessa lista aqui, ele respondeu que jogou menos, apenas que Alex e que Dagoberto. Essa é a visão dele aí sobre isso, mas não passa de uma brincadeira ali. Tá certo, continue defendendo a sua autoestima. Tá não certo. abra mão disso. É verdade, mas essa aí é a trend das redes sociais
que pegou aí no final de semana. Meus amigos, para a gente fechar esse podcast, amanhã, terça-feira, vai acontecer o arbitral do Paranaense, do Ruralzão 2025, Carneiro Neto. E tudo indica, né, que os campeonatos estaduais vão ser antecipados, devem começar aí na primeira semana de janeiro. Uma loucura. Por causa do Mundial de Clubes, que vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. E a gente vai ter 4 brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro ou Botafogo, o campeão da próxima Libertadores. Então, a tendência é que o Brasileirão se estenda, comece em março e vá até 21 de dezembro. Olha, foi o que eu falei há pouco aí, um pouco de política, inclusive, pela falta de planejamento do país, e o povo é que paga tudo. Paga a política profissional, né? Porque todos os partidos são pagos com dinheiro público, é um absurdo. E então o futebol é isso, é contaminado também. Não tem planejamento nenhum. Então, por causa do Mundial de Clubes, né? O que é que o Maringá, a Apucarana tem com o Mundial de Clubes? Que é outra chuncho, outra vergonheira da FIFA e das grandes confederações. Entendeu? O estadual devia ser uma competição, no meu modo de entender, anual, o ano inteiro, se fosse racionalmente pensado. Por quê? Você tem que homenagear todas as cidades de grande porte médio ou pequenas que gostam de futebol. Você poderia fazer um super campeonato com regiões, regionalizado, com chaves. Daí lá no final, os grandes participariam. Mas falta criatividade. Isso eu já vendo essa ideia há muitos anos. Então, é que nem quando eu vendi a ideia da Vila Olímpica de Curitiba para trazer a Olimpíada ou o Pan-Americano para Curitiba há 30 anos atrás e vendi, e o governador Jaime Lerner comprou a ideia. Hoje estão querendo fazer não sei o que lá no Pinheirão. Pinheirão seria transformado em estádio olímpico, porque estava desativado o ginásio do Tarumã e o colégio militar. Na minha ideia, no meu projeto, ia unificar tudo até a nascente do Rio Iguaçu para as provas náuticas. O Jaime Lerner trouxe aqui o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Nusma. Fizemos um café da manhã no Palácio Iguaçu. Por que não saiu nada do papel? O escândalo dos Jogos da Natureza, na mesma temporada. Portanto, boa noite, e eu saio do ar e voltarei amanhã com a mesma programação. Ô, Mafuz, mas você viu a grande jogada da FIFA para esse Mundial? O que eles fizeram? Não, espera aí. Tem que ver se vai sair esse Mundial. Não, tudo indica que vai sair. Vai ser julgado pelo Tribunal da União Europeia um pedido da Associação de Atletas da Inglaterra e da França e mais da Federação Inglesa e Espanhola. Até março do ano que vem vai ser julgado. Ninguém garante que vai sair essa Copa do Mundo. Mas você viu o que a FIFA fez para colocar o time do Messi? Eu vi. Antecipou a escolha. Antecipou a escolha e colocou a decisão e agora da perdeu vaga para o Atlanta dos Estados Unidos para o time de melhor campanha na primeira fase do campeonato da Major League Soccer, que foi o time do Messi. Então decidiu, temos aqui, vamos garantir o Messi. O time do Messi foi eliminado pelo e Atlanta. não estaria no Mundial se não fosse essa escolha antecipada. Pois é. Coisas que a FIFA faz aí pra gente, né? Tá certo, meus amigos. Encerramos aí mais essa edição do podcast Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente volta falando de uma vitória ou de uma derrota do Atlético. Fica no ar. Voltaremos na semana que vem. Tchau, tchau.